Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas e conforme prometido, aqui eu explanar, na verdade, explanar para vocês o meu ponto de vista sobre essa Lei 2 dessa obra que eu considero uma obra profunda, complexa, As 48 Leis do Poder, que é do Robert Greene. E nós estamos aqui, esse vídeo já é sobre a Lei 2, tá? Eu publiquei um outro vídeo bem resumido sobre a Lei 1, então procura aí na playlist que é Sala de Leitura, uma playlist nova aqui no canal para justamente te ajudar a, de repente, se encorajar mais ainda pela leitura, se encantar mais ainda pela leitura, e eu espero ser instrumento para isso, ou se você enfrenta aquela dificuldade, né, aquela quebra de inércia para começar a ler, que de repente essa playlist sirva de motivação para você para isso. Vamos falar sobre a Lei 2, então? Vamos lá? Então, a Lei 2, ela traz ali no seu título e também na sua chamada a seguinte oração, a seguinte sentença: não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Cautela com os amigos, eles o trairão mais rapidamente, pois são, com mais facilidade, levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Pois bem, meus amigos, vamos lá. É impactante essa frase. Eu gosto de ter pessoas ao meu redor. Sou professor, quer dizer, gosto de estabelecer relações que são relações duradouras. Mas eu compreendo, sob um certo prisma, isso que o Robert Greene escreveu na Lei 2, da seguinte forma. Vamos lá, vamos ver se você me acompanha, e se não me acompanhar, não tem problema nenhum, você deixa aí o seu comentário, contradizendo isso que eu estou afirmando agora, mas eu gosto de deixar bem claro, esse é simplesmente o meu ponto de vista. Isso tem a ver com a história de vida que eu já carrego ao longo aí de 54 anos. Portanto, não vou colocar aqui como verdade absoluta de forma nenhuma, mas como o meu ponto de vista. Eu acho que para os amigos a gente se abre mais, a gente conta sobre planos, a gente revela até algumas vantagens, não de forma cruel, mas assim, para de repente encantá-los pela nossa história, pelo nosso progresso, por sucessos, né? Ou atingimentos de metas que a gente acabou ali conseguindo, né, no progresso nosso, quer seja no campo profissional, quer seja no campo pessoal. E de repente isso pode sim fazer com que na cabecinha do nosso amigo ou da nossa amiga comece a ter aquele fagulhar de inveja. Eles chamam até inveja branca, eu nunca entendi também esse termo, né? E os chatos de plantão vão falar que a inveja branca, de repente, é algo de racismo, mas eu nunca consegui compreender exatamente o que seria inveja branca, mas acabei atribuindo à inveja branca aquela inveja que não tem o intuito de fazer mal, mas Robert Greene coloca isso de maneira muito fria e também de maneira bastante profunda. Cabe você a ler aí a Lei 2, e eu enfatizo para você, a obra vale a pena. Então eu atribuo esse trecho do livro exatamente isso, a gente se abre com os nossos amigos, ou seja, abrimos as nossas fortalezas, mas também abrimos as nossas fragilidades. E a partir daí, quem realmente tem ali um desvio de conduta, um desvio de caráter, pode muito bem, sim, se aproveitar desses momentos de maior abertura que a gente acaba oferecendo para os nossos amigos, e sim, podem ficar mimados. Por exemplo, quantas vezes você já não se deparou tendo que insistir com um amigo seu sobre determinadas coisas, por exemplo, convite ou ideias, e até mimando esses amigos para que de repente você tenha um grau de aceitação ali vindo dele para uma ideia sua ou um convite seu. E isso, obviamente, uma criatura mimada, para tornar-se um tirano, é um pulo. Então, para mim, Robert Greene ele está falando exatamente sobre isso. Você escolhe os amigos e você acaba mimando esses amigos pela postura de pretendida, né, ou pretensa aceitação que você acaba impondo aí no relacionamento. Vamos lá? Vamos avançar aqui um pouco mais? Então, a Lei 2, estou enfatizando aqui para que você grave isso, e com ela a gente pode carregar lição, uma lição muito interessante. Inclusive no livro, é importante que você saiba disso, ele coloca exemplos de figuras da história que seguiram essa lei e coloca também o contra-exemplo de figuras na história que não seguiram essa lei e quais as consequências para essas escolhas. Então é importante que você leia o livro para você ter esse embasamento maior. Mas eu quero deixar muito claro,
Não se trata um livro de entretenimento, é um livro realmente de estudo, e você vai chegar a essa conclusão certamente na hora que você adquirir o livro para leitura. Beleza? Então, mais uma vez eu estou enfatizando aqui essa chamada para a leitura da Lei 2, que é não confie demais nos amigos. Beleza? Vamos em frente aqui. Olha essa questão. Não confie demais em amigos, aprenda a usar inimigos. Olha que coisa interessante, né? Usar inimigos. Primeiro, em sã consciência, assim, você gostaria de cultivar inimizades? Hum, É difícil, às vezes é muito difícil a gente de pronto aceitar essa ideia, porque essa ideia realmente é controvérsia. Porém, ela tem aplicação prática. Sim, tem pessoas que não gostam de você. Tem muitas pessoas que não gostam de mim, apesar que eu não tenho o intuito de provocar, né, inimizades, eu não procuro fazer isso. Porém, por exemplo, eu não abro mão da sinceridade, eu não abro mão da honestidade, eu não abro mão de ocupar um espaço que nem de longe tangencia ali, usando um termo matemático, tangencia ali a hipocrisia. Eu não gosto de fazer papel de hipócrita, eu não tenho falas hipócritas, procuro não ter, pelo menos de forma consciente. E muitas vezes isso faz com que, sim, algumas pessoas se afastem de você e, além de se afastar de você, crie o que hoje é uma palavra que está muito em voga, que chama ranço. Crie ranço de você. E isso realmente é chegar numa fronteira onde a pessoa, além de não ser seu amigo, além de não ser seu admirador, se torna, sim, sua inimiga. E será que tem um uso prático para um inimigo? Vou mostrar aqui para vocês um uso prático que realmente é de um momento bastante atual aqui no país, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês de algo que é negativo, mas que tem um caráter de utilidade extremamente valioso. Por exemplo, numa prova, já que eu sou professor, é mais fácil o aluno aprender com uma questão que ele acertou ou acertou mais ou menos, mas o professor acabou considerando que era correta, ou com uma questão que ele errou. Obviamente partindo da premissa que esse estudante ele realmente quer ter o conhecimento. Então, normalmente, quando a gente faz mais ou menos, mas a pessoa aprova, o avaliador aprova, a gente não volta para estudar aquele ponto. A gente simplesmente atribui, né, de maneira enganosa, inclusive tentando nos enganar, de que tudo bem, passou, então passou. Águas passadas não movem moinhos, não é verdade? Agora, quando a gente tem ali o crivo de reprovação, ou seja, uma avaliação negativa sobre aquilo que foi feito, numa prova, por exemplo, eu que quero conquistar o conhecimento, vou querer saber o porquê que eu errei. E talvez essa seja a oportunidade ímpar de realmente sair do campo do desconhecimento, da ignorância, para o campo do conhecimento, da apropriação daquele conhecimento. E com o inimigo, Robert Greene descreve que você pode fazer a mesma coisa, utilizar o inimigo para o seu bem. Vou dar um exemplo. Essa figura é bastante conhecida aqui no Brasil, né? Se trata aí do Congresso Nacional. Estamos vivendo um momento de turbulência. Aliás, faz muito tempo que nós estamos vivendo um momento de turbulência. Mas eu acredito que a população nacional tem alcançado um nível maior de conhecimento sobre a política. E por isso que a gente vê tanta gente se posicionando. Eu acho isso positivo demais. Quer seja de direita, quer seja de esquerda, não interessa. Eu acho que o posicionamento cidadão, né, o reconhecimento e a tomada da cidadania é bastante interessante. Nesse ambiente, fica claro para você que se faz muito uso, um uso prático da figura do inimigo. Por exemplo, numa campanha para qualquer cargo eletivo, presidente, governador, deputado federal, estadual, senador, não interessa. Durante a campanha, né, durante aquelas peças publicitárias da campanha, será que um político ou um candidato a um cargo político não faz uso, e uso ativo, uso é bastante positivo no sentido de ganhar resultado, de atingir resultados da figura do seu inimigo? Com certeza absoluta. Agora, nós que não somos políticos, nós que não fomos eleitos, né, para esses cargos políticos, será que a gente também não pode fazer uma adaptação do que eles fazem de maneira limpa, lícita, de maneira honesta? Da figura dos nossos inimigos ou daquelas pessoas que patentemente não gostam da gente, para que a gente evolua como ser humano, evolua como profissional?
Então eu deixo aí essa reflexão para vocês, e é por isso que eu me coaduno com a ideia do Robert Greene nessa lei 2, né, nesse capítulo 2 do livro. Ok? Então, não confie demais em amigos, aprenda a usar os inimigos. Então eu interpretei dessa forma. E você? E aí eu coloco aqui como uma mensagem de que você invista um tempo que seja um tempo bom para você, na questão de escolher cuidadosamente com quem você se associa. Ou seja, se são amigos, como tratá-los, como trabalhar com eles, de forma com que essa convivência amistosa, de amizade, seja bastante proveitosa para ambos. E também, se você no seu ambiente de trabalho, por exemplo, tem que conviver com alguém que declaradamente é seu inimigo ou que você percebe que existe um grau de inimizade, como que você pode escolher esses inimigos para o seu bem próprio, sem que esse caminho de procurar o seu bem próprio acaba atingindo e prejudicando outra pessoa? Então eu acho que esse é um desafio bastante interessante, mas ele tem muito a ver com a nossa percepção de mundo, né? O nosso desenvolvimento de inteligência emocional, nossa posição, ou melhor, o posicionamento nosso nas esferas da sociedade, inclusive dentro da família também. Aliás, família, célula da sociedade. Então, nosso posicionamento dentro da nossa família e faz com que a gente sofra menos reveses, porque estamos lidando de forma inteligente e estratégica, sem que para isso a gente, como eu disse antes, prejudique alguém, mas visando o nosso bem próprio, e eu acho isso não é pecado nenhum. De qualquer maneira, essa é a minha opinião, e eu espero que você deixe a sua opinião junto com o seu like nesse vídeo. Pelo menos merece um like no sentido de o professor Luiz está expondo as ideias dele sobre uma obra que eu considero bastante complexa. E a partir daí, aí estão os meus contatos. Me escreva, se você não quiser deixar aqui o seu comentário aqui no YouTube para todo mundo ver. Peço que você me siga nas redes sociais. Primeiro arroba ali, lá do Instagram. O segundo arroba do TikTok, onde eu tenho publicado também questões sobre leitura e sobre educação de uma forma geral. E esse globinho aí está mostrando o meu LinkedIn. Se você tem essa rede, eu considero, para todo meu aluno eu falo, muito importante ter também uma rede social profissional. E o LinkedIn, eu assim faço esse merchan para ele sem ganhar absolutamente nada, monetariamente falando, do próprio LinkedIn. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês, espero de coração receber o seu comentário para que a gente vá trocando ideias. E logo, logo, se vocês aprovarem, e aí eu vou ver o número de visualizações, o número de compartilhamento, a quantidade de likes, para que a gente evolua e parta para a Lei 3. O meu objetivo é que durante essa semana aí que se segue do dia 17, né? A partir do dia 17, amanhã, eu já consiga publicar para vocês a Lei 3, mas eu vou querer ver a reação de vocês. Se for uma reação positiva, eu vou me encorajar e eu vou publicar a Lei 3 aqui. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixa de ver o cartazinho que vai aparecer aí logo na sequência com outros vídeos aqui desse canal. Até mais, fique com Deus. Valeu!